porque tem características específicas de H2S, CO2, que é adequado ficar ali. A P58, P62 cravou, os replicantes está cravando, a P57 cravou. E o sócio vai reclamar de quê de conteúdo local? Agora, se eu disser para o sócio que eu vou gastar no Brasil, projetando uma plataforma que pesa o dobro do que seria uma média, e custa o dobro, e tem o prazo o dobro, ele vai falar, ah, Petrobras paga essa conta sozinho. Essa é a realidade nossa. Nossa Petrobras e nossa da Engenharia Nacional. Nós estamos colocando nossos projetos nas métricas internacionais. De projeto, de peso, de prazo e de investimento. Nosso principal objetivo, de tudo que nós falamos, transformar projetos, que são plataformas, refinarias, em realidade, que são realidades, cumprindo os prazos, os custos, o conteúdo local planejado. Preservando a vida, o meio ambiente e, claro, gerando emprego para o nosso querido Brasil. É isso? Muito bem, valeu a pena, não é? Excelente palestra. O senhor vai nos dar um tempinho para... Temos aqui algum... Então pronto. Temos aqui uma pergunta, pegando aqui na ordem de chegada. Por gente, eu podia ajudar a compor a mesa, que tal? O Roberto Machado. O Roberto Machado é o gerente executivo para todas as obras de gás e energia, né? Moro. O Moro é o responsável, está no lugar do Braulio, que é o responsável por todas as obras para o EIP. O Assayag é o nosso centro de pesquisa, engenharia básica. Quem mais está aqui? O material é isso aí? O Marco Aurélio não, né? Alô, alô. Marco Aurélio está aí? Entra aí, Moro. Moro é o de EIP. Ah, o Álvaro é o gerente executivo da tecnologia da informação, a TIC, né? Tem mais algum gerente aqui comigo? Álvaro, deixa aqui um instantinho. O diretor Cossenza me ligou, talvez ele viesse. Ele está aqui não, né? Não. Então, se eu não souber, eu vou passar a bola para vocês, hein? Alô. Bom, a primeira pergunta é de Fábio Viana, economista da Petrobras, advogado. Não tem acontecido leilões da ANP para licitar as áreas do pré-sal via partilha, Lei 12.351, 2010. A demora da aprovação da Lei dos Royalties e a ausência de leilões da ANP pode afetar a curva de produção de petróleo da Petrobras? Alô? Como eu mencionei, essa curva que foi projetada no plano de negócio está em bases realísticas. Ou seja, o EIP conhece o campo, são concessões nossas, conhece o reservatório, conhece a característica do reservatório, projetou as instalações. Então, nessa curva aqui não tem novas licitações, não tem novas concessões, quer dizer, não tem o novo ainda. Se vier o novo, a gente revisa a curva. Mas essa curva aqui é baseada no portfólio de projetos que nós temos dentro da companhia. Segunda pergunta, Arthur Orlando. Quais são os setores que precisam de know-how estrangeiro para cumprir as metas do PNG 2012-2016? Em termos de construção, eu não vejo... Primeiro é o seguinte, eu acho que essa combinação de indústria nacional com indústria estrangeira aprendendo, eu acho que ela é virtuosa. Eu acho que a gente não deve imaginar que não possa se fazer boas parcerias, né?
Nós temos aí vários estaleiros já implantados, como o estaleiro Atlântico Sul, nós temos o estaleiro aqui em Inhaúma, nós temos o estaleiro lá no Rio Grande, e compartilharmos a gestão de um estaleiro desse, né? Porque um estaleiro desse não é só ter instalações físicas, né? Precisa programar todos os dias atividade, às vezes para 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil trabalhadores ou trabalhadoras, né? Então fazer isso com quem já vem fazendo isso é uma coisa importante, né? Então não é à toa que são estaleiros brasileiros, são grupos brasileiros que têm na sua gestão também participação estrangeira. Então não vejo, eu acho que isso é saudável na medida que a gente aprende com eles e ele também aprende com a gente, né? Então eu acho que essa é uma parceria importante. Em certas situações a gente vê necessidade de repente trazer uma tecnologia que a gente não domina, fazer um trabalho de engenharia, de uma planta de fertilizante. Então a gente procura, quer dizer, se tiver escala, a gente desenvolve no mercado nacional. Se for uma coisa pontual, em certas situações a gente busca essa parceria onde ela estiver, né? Mas o grosso está sendo feito no Brasil e o Brasil tem competência para fazer e demonstramos isso nos últimos 60 anos. Terceira pergunta. Alex Arniello, da Armco. Existe algum planejamento da Petrobras para a realização do tratamento das estruturas metálicas existentes e futuras com a utilização da galvanização por imersão a quente? Essa área de uso de materiais não metálicos, né, a Petrobras tem um conhecimento conhece profundamente esse assunto. Nós temos uma área especializada nessa área, tanto de proteção anticorrosiva, e nós temos especificados os materiais adequados para a vida útil que é definido. A sua pergunta especificamente de proteção, existem aplicações para esse tipo de tecnologia e existem outras tecnologias que são utilizadas para a vida, como eu disse, para a vida útil do equipamento, né? Então, na área de proteção anticorrosiva, hoje nós vamos projetar as nossas unidades por um tempo maior e vamos usar mais massivamente materiais não metálicos para poder fazer frente ao ambiente corrosivo que estão instalados nas nossas estruturas. Muito obrigado. Vamos partir à quarta pergunta do nosso conselheiro Sebastião Soares. São duas perguntas sobre o Inova Petro. Primeira, naquele organograma do início, quem é responsável programa? Pela programação? Implementação. Segunda. Aí eu que já me... Já existe curva S para o Inova Petro? Perfeito, já segue. Responde aí se existe curva S aí. Entendi a letra. Boa pergunta e uma ótima oportunidade para toda a audiência conhecer o que é o Inova Petro. O Inova Petro é um programa dentro dessa linha de desenvolver a indústria nacional e na área de inovação. A Inova Petro é um programa que busca desenvolver o que a gente chama de inovação com DNA nacional. Então, é um programa de 3 bilhões de reais, é uma linha de financiamento, quer dizer, o responsável por lançamento desse edital é o BNDES e a FINEP. A Petrobras, diferentemente de um programa qualquer de alavancagem de recursos, ela está entrando, disponibilizando algumas patentes em alguns equipamentos. Então, para ser mais específico, nós selecionamos alguns equipamentos nessa área. Quais são esses equipamentos? Basicamente, separadores de produção, tratadores eletrostáticos de produção, a área relativa à completação inteligente e dutos flexíveis e seus acessórios. Esses são exatamente o que estão no edital, esses equipamentos. O que a gente vai disponibilizar? O que é diferente do normal de um programa de alavancagem? Basicamente, a Petrobras vai disponibilizar o seu sítio de teste para testar essas tecnologias. Então, a indústria vai se habilitar, de acordo com os termos do edital, que, por acaso, vai ser lançado por ocasião da Rio Oil and Gas. Então, nós vamos fazer um lançamento
até o BNDES, que é o responsável, vai fazer um lançamento durante a Rio Gas e um edital, e as empresas, a empresa nacional, ela tem que ser uma empresa de DNA nacional, ela só vai poder entrar se ela caracterizar isso, cumprir as regras do edital, e a Petrobras vai dar o suporte técnico para desenvolvimento desses equipamentos, e com isso a gente vai utilizar esses equipamentos nos nossos projetos. Em linhas gerais, essa é a Nova Petro, uma iniciativa do BNDES e da FINEP, com suporte técnico e apoio da Petrobras, e quem vai conduzir na Petrobras isso é o Centro de Pesquisas. Diretor, mais alguma colocação? Pergunta. Alô? Pergunta do Dr. José da Gama Malcher, da FINEP, do Departamento de Petróleo e Gás. Como a Petrobras está pensando o aumento da inteligência nas metas de conteúdo nacional? Como medir o aumento de projetos que aumentem o conteúdo tecnológico nacional, instrumentação, automação e materiais, por exemplo? Essa parte do conteúdo local, né, que num certo momento era basicamente um conteúdo total, 65%, uma embarcação, a gente começou a definir para cada item, né, qual era o conteúdo local de cada item. Então hoje, quando a gente define o conteúdo local, a gente define o conteúdo local do todo, de um módulo, e chegamos ali ao sistema de automação. Do todo é tanto, agora do PLC, do software. Então, quer dizer, a gente está chegando realmente aonde tem tecnologia agregada, né, para garantir que essa tecnologia vem para o Brasil. Em paralelo, todo um programa de incentivo para essas grandes corporações para vir instalar centro de pesquisa aqui no Brasil. Eu mostrei aqui para os senhores e senhoras, nós temos para mais de 50 redes temáticas, já temos vários centros de pesquisa instalados no Brasil, e toda a estratégia é sairmos dessa fase inicial do PROMIP, que foi só olhar mais a construção naval, os equipamentos, e começarmos a entrar na gestão e na tecnologia com conteúdo e, como disse o Assayag, DNA nacional. Um projeto que quando é feito no SEMPES, nós conseguimos, através do terminal IP, para cada projeto, dependendo do BID que é realizado, ele tem um conteúdo exigido. Ele tem um conteúdo mínimo exigido. Então, no projeto básico, a gente tem condições de saber exatamente, considerando, pelo fato da gente projetar, a gente sabe o que tem no Brasil, e a gente tem condição de definir a média de conteúdo. Por exemplo, seção onerosa o mais exigente, é 75% em média. Só que, no caso da seção onerosa, a agência, que alguns itens, vai a nível de itens. Vou dar um exemplo para vocês. Válvulas é 90%. Então, nós temos que conseguir todas... Um FPSO, para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 8.000 válvulas, em média. Então, o FPSO tem 8.000 válvulas, e nós temos que conseguir verificar se os fabricantes nacionais têm condições de atender a esse nível de 90%. Caso não tenha, nós temos que provar que isso não ocorra. Isso é feito para todos os componentes. Então, hoje, pelo fato da gente ter o conhecimento do projeto e conhecer o que nós temos, cada projeto tem um vendor list, tem uma lista, esse projeto a gente pode dizer, quando sai o projeto do SEMPES, qual é o conteúdo nacional e que tipo de esforço temos que fazer para, caso não atingirmos essa meta, o que tem que ser feito para poder viabilizar e incentivar a indústria de fora a vir para o Brasil ou a própria local. Um outro dado importante nessa estratégia de conteúdo local é o ganho de escala, né? Porque no caso dos replicantes, são 8 FPSOs, cada FPSO tem 4 turbogeradores, então a Petrobras fez uma estratégia, né, a Latigê, você lembra bem dessa estratégia, né, Latigê? A Petrobras comprou os turbogeradores, então comprou 32 turbogeradores. E na hora que compra 32 turbogeradores, muitos dos serviços, atividades que não eram feitos no Brasil, a gente conseguiu colocar no contrato. Então tem que fabricar os turbogeradores, tem que aumentar o conteúdo local na fabricação,
e tem que fazer serviços que antes não tinham escala para ser feito no Brasil, né? Uma manutenção global de uma turbina, a instalação de uma oficina no Brasil, quer dizer, então na hora que a gente tem escala, a gente consegue alavancar esse conteúdo local em tecnologia e também em serviço. No caso das 28 sondas, né? Cada sonda tem um conteúdo local e ele é crescente. Então, no primeiro momento é um certo limite, no segundo é outro, no terceiro é outro, né? Cada sonda tem lá os equipamentos de perfuração. Então, para a primeira, é possível ser feito um conteúdo. Já na segunda, tem mais tempo, vai aumentando. Quer dizer, então, essa escala que o pré-sal trouxe para a companhia e o fato de padronizar é outra grande vantagem da engenharia padronizando. Porque quando você padroniza, você cria escala. Porque cada vez que a gente projetar uma plataforma diferente, não tem escala para poder atrair, né? Então, esse também foi um ponto muito importante na estratégia de conteúdo local. Comprar com escala e exigir na escala o aporte de tecnologia no Brasil. Nós temos aqui duas perguntas do nosso vice-presidente e vice-presidente da EPET, Fernando Siqueira. Primeira pergunta: a lei hoje considera empresa nacional qualquer empresa instalada no Brasil. Assim, quando se fala em conteúdo local, não quer dizer que seja empresa genuinamente nacional. Como a Petrobras está agindo nestes casos? Como incluir empresas de médio e pequeno porte no cadastro da Petrobras? E a outra pergunta do Fernando Siqueira é o seguinte: na seção onerosa, o Campo de Libra superou em 200% os 5 bilhões de barris previstos. Por isso, ele foi retirado da seção onerosa. Mas a Petrobras tem direito, pela nova lei 12... Alô? Além de ocorrido riscos na sua perfuração. Como está essa discussão? Tudo bem, Fernando? Essa atividade aí de Libra, eu vou encaminhar o diretor Formigli, porque se souber que eu estou respondendo para você, ele vai me falar assim, só tem o teu quadrado, né? Esse assunto da empresa genuinamente nacional é a discussão nossa aqui do Clube de Engenharia, né? Então, a Petrobras acompanha essa discussão. Eu acho que nós temos uma contribuição relevante a dar, na medida que a gente permita o surgimento e o fortalecimento dessas empresas genuinamente nacional, né? Quando a Petrobras, dentro do Promimp, criou uma estratégia de ter sondas de perfuração com empresas de perfuração brasileiras, a gente deu um salto com essas empresas de perfuração. Está aí várias empresas brasileiras, Chain, Odebrecht, que estão hoje numa outra escala, porque a Petrobras criou. Na área de engenharia, de design, eu acho que a Petrobras está devendo essa ação, né? E eu acho que está devendo essa ação por uma estratégia da Petrobras que eu agora tenho a obrigação de tentar rever. Nós somos muito fragmentados, então a gente fica contratando empresas